6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os, só a eles, a um monte elevado, e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que lavadeira alguma da terra as poderia branquear assim. Apareceu-lhes Elias, juntamente com Moisés, e ambos falavam com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é belo estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabia que dizer, pois estavam assombrados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, já não viram ninguém, a não ser só Jesus com eles. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão depois de o Filho do Homem ter ressuscitado dos mortos. Eles guardaram a recomendação, discutindo uns com os outros o que seria ressuscitar de entre os mortos. Uma outra dimensão importante de uma verdadeira espiritualidade de Quaresma é a nossa capacidade de entender a fé como um espaço de beleza. Eu sei que já se foi falando disto, enfim, desde os níveis mais altos de Santo Padre até outras instâncias, não é? Todos nós já estamos muito acordados para esta dimensão da beleza, através da arte, através da música, enfim, nos mais diversos ângulos esta beleza pode ser vista. E eu gostaria de propor, não é, esta reflexão sobre a fé como um espaço de beleza através do texto da Transfiguração. De facto, é uma expressão que o autor bíblico coloca na boca de Pedro, esta: Mestre, é belo estarmos aqui. É uma expressão que está mesmo ao centro da narrativa. Enfim, algumas traduções põem é bom, não é? Não quero entrar muito nestas questões de tradução. Também há um outro texto em que há esta possibilidade de usar o belo ou o bom, também com o texto do Bom Pastor, não é? O belo pastor, ou o pastor belo, ou o bom pastor, pastor bom. Mas o que é certo é que é de beleza que se fala aqui, não é? De bondade no sentido de um agir, não é? De uma beleza que se fala. E de facto o texto da Transfiguração começa por falar que Jesus tomou consigo, não é? 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não é? E levou-os para um monte elevado, não é? Um monte alto, e ali transfigurou-se, não é? Esta palavra transfigurar-se remete para este figurar-se para além de, não é? Para além de uma visibilidade, ele mostrou algo para além do que é visível, do que era normalmente visível nele. O que é que os discípulos viam nele? Viam uma pessoa como eles, um homem como eles, enfim, com algumas curiosidades, não é? Que falava bem, seduzia pela palavra, tinha esse poder de seduzir pela palavra, pelo agir, portanto, ele era alguém que se distinguia deles, mas aparentemente eles não viam mais do que um ser humano como ele. Ora, ele mostra-se para além dessa humanidade, não é? É isso que significa transfigurar-se. Mostra-se para além, figura-se para além de, ou através de, não é? Então diz o texto que as suas vestes se tornaram resplandecentes, de tal brancura que lavadeira alguma da terra as podia branquear assim. Portanto, há aqui uma brancura e uma luz, não é? Que Jesus dá a conhecer sobre si, não é? Que Jesus dá a conhecer a estes discípulos, a este pequeno grupo de discípulos. E é neste contexto, não é? Sob esta luz, não é? Que Pedro, não é, toma a palavra em nome de todos, não é a única vez que Pedro toma assim a palavra e diz: Mestre, é belo estarmos aqui, quer dizer, isto é de uma beleza, não é? E nós podemos ficar assim um bocadinho fascinados com esta beleza de Deus, um bocadinho também como a própria arte, a própria música, às vezes também nos fascina e cria em nós um sentido da beleza, não é?
O que é certo é que no final do texto nós podemos interrogar-nos que beleza é esta então que seduziu tanto Pedro, que levou a tomar a palavra e dizer isto. É que no final do texto Jesus diz-lhes que para não contarem nada, que não contassem nada, senão depois do Filho do Homem ter ressuscitado dos mortos. Este texto de Marcos. Noutros textos fala-se de que Elias, Moisés e Elias conversavam, não é? Com Jesus e falavam sobre a morte de Jesus e a crucifixão de Jesus. Neste texto de Marcos não se refere diretamente, é só no final do texto. Os autores vão trabalhando, mas não deixam de colocar uma outra menção. Associam, o importante é fixarmos, associa-se a beleza ao momento da paixão de Jesus. E era esta uma dimensão que eu gostava de evocar para construirmos uma verdadeira espiritualidade da Quaresma. Não é? O facto do autor não nos dá muitos detalhes sobre esta beleza, para além de nos falar da luz e não é, das vestes resplandecentes e da brancura. Não é? E também não diz, não há assim outros detalhes que beleza propriamente é que se trata, não é? E nós podemos evocar nestas palavras, na menção ao segredo, não é? E ao facto de só se poder evocar esta beleza de Jesus depois da morte, de ter ressuscitado, não é? Dos mortos, que não se trata de uma beleza qualquer, mas da beleza de Deus, não é? De Deus na sua verdade, não é? Que se manifesta no dom de Jesus na cruz. Não é? Há uma beleza de Deus que não é uma beleza qualquer, é uma beleza que vai para além, a meu ver, da beleza até da própria arte, da própria natureza, é esta beleza da cruz, do dom de Jesus na cruz. Não é? Nós podemos ver que sobre a cruz, não é? Sobre a cruz, a dor e a morte, não é? Entram em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por amor dos sem Deus. É uma expressão que recolhi de um autor que me fez pensar e refletir muito. Na cruz, a dor e a morte entram em Deus por amor dos sem Deus. O sofrimento de Jesus, que é a morte de Deus e a fragilidade do Omnipotente, tornam-se naquele momento revelação de amor. É verdade que nós podemos olhar olhar pelo ângulo da injustiça que tem aquela morte. É a morte de um inocente, é alguém que deu a vida pelos outros, alguém que tudo fez sempre pelo bem dos outros, mas também é alguém que causou, questionou, interrogou, não é? Incomodou. E então há aqui, não é? Nós podemos olhar todo o processo da morte de Jesus e da cruz de Jesus sobre diferentes perspectivas, não é? Ora, o que o texto da Transfiguração nos fala é que há uma beleza, não é? Está a olhar a cruz de Jesus pelo ângulo da beleza, de uma beleza que é Deus na sua verdade, é Deus na sua entrega de amor, não é? Até ao fim. Um amor insondável, indescritível, que é simultaneamente humilde, não é? Deus fica desarmado, não é? Deixa-se morrer numa cruz, e ao mesmo tempo atraente, não é? Isto é que fascinou os discípulos e nos fascina. E é este amor que expressa a verdadeira beleza que nos salva. O amor que ao mesmo tempo não se impõe, não é voluntarismo, não é? Não há nada de voluntário na morte de Jesus. Não é? Há a entrega, há um assumir a vida até ao fim, em coerência até ao fim, e isso é que fascinou os discípulos. E nesse assumir da vida até ao fim, Deus está ali na pessoa de Jesus Cristo, frágil, mas isso cria, não é? Um Deus frágil que é de um fascínio imenso para os discípulos, que sempre pensaram num Deus omnipotente, sempre conviveram com o Deus dos trovões, das grandes teofanias, não é?
Então, quando eles nos descrevem as narrativas da paixão, que são aquelas que agora são memória para nós, já são humanidade fascinada por este amor de Deus. As narrativas que nós lemos na liturgia não são relatos jornalísticos que nos vão relatando ao detalhe o que aconteceu, como aconteceu. Não, elas estão, todas elas, imbuídas da verdade, não é? Da profunda humanidade daquela morte, mas do profundo fascínio que aquela morte provocou nos discípulos. Podemos evocar algumas expressões, não é, que são colocadas na boca de um pagão, um centurião. Na verdade, este homem era filho de Deus, não é? Esta expressão que põe até um pagão fascinado, não é? Na verdade, ele era filho de Deus, não é? Este fascínio que provoca aquele momento. Ora, é isto que é a beleza de Deus, não é? Esta capacidade que, na sua profunda dor e sofrimento, Deus assume essa profunda dor. Ao assumir isso, não é? Isto causa um fascínio imenso. Isto é, nós somos levados a colocar-nos perante um Deus, não é? Que não só está presente na nossa vida, mas que está presente assim. E nós, quer queiramos, quer não fomos formados no judaísmo do Antigo Testamento, não vivemos com Abraão, com Isaac, com Jacó, nem com os patriarcas, nem com David, enfim, não fizemos o processo histórico de Israel, mas nós convivemos sempre com um Deus, somos sempre levados a conviver com um Deus poderoso, omnipotente, que devia tudo poder, tudo fazer, não é? E a desmontagem de tudo isto, para nos encontrarmos com um Deus frágil, que se expõe à fragilidade humana mais profunda por amor, isto causa um impacto muito grande. Portanto, o Deus cristão não nos oferece respostas teóricas à questão do sofrimento humano, ele assume o próprio sofrimento humano. Sofre e não deixa que se perca nenhuma das nossas lágrimas, porque as fez suas, não é? Ele próprio também grita de dor e chora de dor, não é? E por isso nós vamos ao encontro, na Quaresma, de um Deus que é o grande companheiro, não só do ser humano, mas até do ser humano sofredor, não é? Nomeadamente o ser humano que sofre inocente, que é a realidade que mais nos custa, é o sofrimento inocente, que mais nos custa a aceitar, a compreender. Ora, transfigurados também nós, não é? Quando entramos nisto, não é? Colocados perante este amor, também nós somos levados a uma transfiguração, não é? Isto é, figurar-nos também numa existência diferente, não é? Pois também transfigurados pela experiência deste amor que salva, os discípulos tornaram-se também, eles, testemunhas desta transfiguração de amor. E por isso é que nós vamos encontrá-los capazes de dar a vida também. Certamente eles, quando acompanhavam Jesus, se pudessem, não é? E o Pedro disse, não vamos lá, então se isso vai acontecer em Jerusalém, se vai acontecer algum mal, se vão fazer mal, então já nem vamos lá, não é? Porque esta é a reação imediata e é desviar-nos de um caminho que nos possa trazer mal. Ora, em nome transfigurados também por este amor, não é? Assumem coerentemente as suas convicções, os seus valores. No fundo é isto que nós chamamos o amor que salva, o amor que nos salva, não é? Há um amor a nós próprios que não nos salva e há um amor a nós próprios que nos salva, não é? Que é esta capacidade de assumirmos com coerência a vida até ao fim. Pois isto pode ter muitas formas e muitos rostos, não é? Mas a coerência da existência cristã, da seriedade da vida cristã, da honestidade, da alegria cristã, da integridade dos valores cristãos, são uma cruz para um cristão, não é? Muitas vezes, não é? Levam-no a ter que assumir um dia a dia, não é? Muitas vezes, não é? Que não é fácil,
não é? Porque seria também mais sorridente e mais poder assumir algumas estratégias também, como outros assumem, para poder, enfim, ter algumas compensações, não é? Ora, a existência cristã, nas suas opções até mais radicais, há uma vida simples, não é? Implica uma integridade de vida, aquilo que eu chamo de integridade de vida, que é uma autêntica transfiguração. Isto é, nós figuramos para além de uma realidade. A minha realidade humana é, pois, viver o melhor possível e tentar viver o melhor possível, mas eu acredito numa existência maior, não é? Não é viver como os outros de qualquer maneira, mas viver como cristão. Então, como cristão, isso implica um figurar-me para além de, isto é, perceber que vou a caminho de um Deus, que foi isto, né? Que se transfigurou por amor. Então, é esta beleza que arrebata aos discípulos, que os mode dar a vida gratuitamente, tal como eles também tinham recebido o dom de Jesus Cristo gratuitamente. Então, eu penso que a Quaresma é acordarmos para a realidade de pertença a uma igreja. Não é? Nós pertencemos a uma igreja de Jesus Cristo, que é uma igreja de testemunhas transfiguradas por este amor de Cristo. Isso não devia ser, não é? Todos nós que fazemos a igreja de Cristo devíamos ser estas testemunhas de Cristo, transfiguradas também na sua transfiguração, do seu amor, não é? Transfiguradas por este amor que se deu até ao fim. Porque é esta igreja que gerou e que gera a fé ao longo dos tempos. É a igreja transfigurada no amor de Cristo, por o amor de Cristo. É uma igreja assim que continuamente torna belo o nosso coração com a luz da palavra, o perdão de Deus e o pão da vida. E é isto que eu penso que nos faz viver uma verdadeira espiritualidade da Quaresma, transfigurados pelo amor de Cristo. Não é? Então, a nossa esmola, o nosso jejum, a nossa oração, não é? Adquire um outro sentido, não é? É feito com um outro sentido e vai para além de, figura-se para além de, não é só um gesto, é um gesto com sentido, é um gesto que recebe uma luz desta beleza que é o próprio Cristo e o amor que Ele deu por nós, que nos deu e que Ele nos faz ver na cruz.